Olá, hoje eu vou falar sobre a sarja, esse tecido super conhecido e muito presente em nosso dia a dia. Mas você sabe o que é uma sarja? E sabe qual é a diferença entre o termo técnico e o nome comercial sarja? Então mergulhe comigo nesse vídeo que eu vou esclarecer essas questões. Bom, sarja é um tecido plano, ou seja, constituído de fios de urdume, que são os fios que estão dispostos no sentido do comprimento do tecido, e fios de trama, que correm perpendicular aos fios de urdume. É também um nome comercial, mas aqui nesse vídeo eu quero reforçar o termo técnico, ou seja, que está vinculado ao ligamento têxtil desse tecido. Vamos a alguns exemplos. Aqui temos o clássico tecido jeans, e a sarja ele se dá por esse efeito em diagonal que vocês observam na superfície do tecido. E esse efeito ele é obtido a partir do ligamento, do entrelaçamento dos fios de urdume e trama. Então, dependendo do tipo de tecido, de sarja, o ângulo desse efeito de diagonal pode estar em inclinações diferentes. Vamos aqui mais alguns exemplos. Observem que nesse tecido de sarja lisa, o efeito diagonal está muito bem pronunciado, comparado com os outros dois. E nesse primeiro tecido, essa sarja lisa, há também pequenas irregularidades no sentido da trama. Isso é por conta do tipo de fio que foi utilizado neste tecido, e essa trama aí teve sim um fio com um percentual de linha. Então, por conta disso, trata-se de um fio irregular que contribuiu, então, além do efeito diagonal, também essa irregularidade de superfície de trama. Na amostra do meio, trata-se de uma sarja estampada, um tecido 100% algodão. Notem que neste caso aqui, o efeito diagonal já é bem mais sutil e, além disso, há uma estampa sobre esse tecido. Na imagem ao lado também é uma sarja 100% algodão, mas aqui já foram utilizados fios tintos, ou seja, fios coloridos que são dispostos no tear, de forma que com a entrada de trama formam esse efeito, essa padronagem xadrez. E aqui também dá para observar o efeito da diagonal, então reforçando que esse efeito é por conta do tipo de entrelaçamento dos fios. Então aqui eu já entro com um desenho técnico, tá? A linha que corre no sentido da vertical, lá representam os fios que estão, os fios de urdume, e a linha horizontal, os fios de trama. Essa diferença de cor branco e preto diz respeito ao momento em que, ora, a trama está na superfície do tecido e, ora, o fio de urdume. O fio de urdume ele é representado pelos quadradinhos preto e o fio de trama pelos quadradinhos em branco. Aqui eu estou mostrando mais algumas das inúmeras possibilidades de entrelaçamento do ligamento em sarja, tá? Observem que quando há esses espaços mais claros, esses espaços brancos, é porque justamente o fio de trama está mais em evidência. E quando há mais espaços em preto, é porque o fio de urdume está em evidência. Isso vai ficar um pouco mais fácil de ser compreendido quando eu mostrar mais algumas imagens um pouco mais adiante. E você deve estar se perguntando, mas por que é importante saber disso? Olha, se você tem algum trabalho vinculado a tecidos, é sim muito importante que você conheça essa diferença entre nome comercial e nome técnico. Além disso, se você for fazer alguma descrição de tecido, como por exemplo, se você for um pesquisador, um historiador, um museólogo, precisar descrever um tecido, fica muito complicado você mencionar apenas o nome comercial, nome comercial, porque isso pode implicar em informações muito superficiais e também induzir o leitor a alguma informação imprecisa. Por exemplo, se você for descrever um tecido, você vai mencionar a estrutura do tecido e principalmente a composição. Por exemplo, tecido plano com ligamento em sarja em 100% algodão. É claro que para as pessoas que têm um contato muito superficial com tecidos, essa questão do ligamento é sim um pouco confusa.
Mas eu quero também preparar alguns vídeos para introduzir vocês nesse vocabulário básico e compreender os ligamentos básicos das estruturas têxteis. Então, mas eu vou mostrar mais alguns exemplos de tecido para tentar esclarecer um pouco mais. Por exemplo, se você for numa loja e pedir por um tecido em sarja, dificilmente a vendedora vai lhe trazer esse tecido que está em tela. Isso porque aqui é um tecido de lã, ou seja, ele foi tecido com fios de lã na cor branca e fios de lã na cor preta. E a disposição no tear resultou nessa padronagem. Porém, o entrelaçamento desses fios está com o ligamento e sarja. E isso vocês podem observar pela inclinação, pelo efeito diagonal desse tecido. Aqui também é um tecido 100% acrílico, com ligamento em sarja, com uma padronagem xadrez. Observem então que aqui também vemos esse efeito diagonal nos dois tecidos. Agora, aqui é um tecido, trata-se de um tecido 100% lã, onde esse efeito em diagonal está bem evidenciado. É como se fosse o tecido com cotelê inclinado, mas o cotelê é outro ligamento, tá? Aqui então predomina não, foi usado um ligamento em sarja. Nessas amostras que eu vou mostrar na sequência, temos mais uma questão interessante. Então, esse tecido tem um ligamento em sarja, mas ele tem também diferentes cores de fios, no sentido do urdume e no sentido da trama. No urdume é um fio claro e na trama um fio escuro, marrom escuro. Isso já é o suficiente dentro desse ligamento que foi utilizado para dar esse efeito tão diferente entre avesso e direito do tecido. Aqui então mais uma amostra que já a diferença não é tão gritante assim, mas também o fio de urdume é claro e o fio de trama é escuro, mas um ligamento um pouco diferente do anterior. Neste caso aqui, não há tanta diferença assim, apesar de, assim como nos anteriores, o fio de urdume ser claro e o fio de trama ser escuro. O que mais fica em evidência como diferença entre direito e avesso é o sentido da inclinação das linhas em diagonal. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Foi um vídeo bastante breve para falar sobre a sarja. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que em breve eu te dou uma resposta. E na sequência eu vou preparar um vídeo sobre o cetim. Até mais!